Sexto, pela culatra. Transcrição do documentário proibido The Truth at Southampton, A Verdade em Southampton, apresentado pelo Dr. Henry Paul Benzinger, renomado perito em simbologia e demonologia para a NBC em 2004, após a grande repercussão do caso conhecido como Horror na Colina de Darrington. Transcrição de áudio, copyright NBC 2004, reprodução não autorizada. Starting TC 0110 25.24. As explicações mais comuns para o desaparecimento de crianças são a fuga da casa devido a maus tratos, exploração sexual, tráfico de órgãos, adoção ilegal, e muitos falam ainda sobre quadrilhas especializadas em rapto de crianças. Essas explicações não fazem muito sentido. Tudo bem que muitas famílias são pobres, têm histórico de uso de drogas e maus tratos, mas isso não justifica tanta criança assim desaparecer. A exploração sexual em si pode ser um forte motivo. O problema é que em menos de 10% dos casos as crianças são encontradas. Para onde elas vão? Se são mortas, onde os corpos são deixados? Em relação às quadrilhas especializadas, são milhares de relatos de crianças que somem misteriosamente, e pelas características do desaparecimento, as evidências sugerem um raptor especializado nisso, alguém inteligente e possivelmente ajudado por outras pessoas. Mas para que eles iriam querer raptar tantas crianças? São questões que não tiveram resposta definitiva. Até agora. Veja a conhecida história da policial Kia Miles, por exemplo. Ela trabalhou por muitos anos com casos de abdução relacionados aos Illuminati. Sim, ela confirma a existência desse grupo secreto que trabalha nos mais altos cargos da sociedade, sobretudo no governo e nas grandes empresas. No ano 2000, Kia foi alvo do governo norte-americano e assim foi forçada a se afastar de seu cargo. Ela então decidiu trabalhar por conta própria e passou a investigar intensamente os Illuminati. Em seu artigo Characteristics of an Illuminati Abduction, Características de uma abdução Illuminati, ela descreve: a criança a ser sequestrada ficará sob vigilância até meses antes de o rapto real ocorrer. É raro alguém na família perceber isso, e se o percebe, atribui pouco ou nenhum significado na ocasião. Os Illuminati são loucos por vigilância, são literalmente obcecados. Eles vão saber tudo sobre o seu filho, incluindo o apelido que ele tenha. Eles saberão qual caminho que seu filho faz para a escola e qual meio de transporte. Vão conhecer a agenda do seu filho, bem como todos os horários da sua família. Na grande maioria desses raptos, a criança estará sozinha no momento em que for raptada. Ela desaparecerá em questão de minutos, dando a impressão de ter evaporado sem deixar vestígios. Esses são sequestradores profissionais que sabem o que estão fazendo, pois agem assim há décadas. Há ainda diversos relatos de casos em que a criança é selecionada pelos próprios membros da família, em que um deles é Illuminati e está obcecado com seu objetivo. Muitas vezes, a criança será drogada para ser subjugada imediatamente. Os Illuminati parecem preferir duas drogas para isso, o clorofórmio ou o GHB. Estudos e investigações indicam que a criança será sequestrada pouco antes ou exatamente em um feriado satânico, como o equinócio de primavera, por exemplo, época em que os satanistas celebram um novo ano e refletem sobre o que desejam conquistar nesse novo ciclo. Isso é especialmente verdade para as crianças que são raptadas para rituais de sacrifício, a não ser que uma seja forçada a entrar no círculo pedófilo dos Illuminati. E, em geral, a criança será sequestrada pouco antes de seu aniversário, pois essa data é considerada o feriado satânico mais importante.
Podem haver rumores de atividade satânica na área geográfica do rapto. Em alguns casos, quando restos mortais forem encontrados, os sinais óbvios de rituais satânicos são ignorados. Embora o seu primeiro impulso possa ser descartar isso, eu recomendo que você não o faça. Os próprios policiais, às vezes, ajudam a encobrir esses crimes para que o dedo da suspeita nunca aponte para o governo Illuminati e ou a aplicação da lei. De tempos em tempos, aqueles que sabem demais no que diz respeito à investigação do seu filho são imediatamente assassinados para serem silenciados para sempre. E é raro uma criança ou seus restos mortais serem encontrados depois de raptada por esses profissionais. É um fato bem conhecido que muitas seitas realizam rituais secretos, muitos deles envolvendo a invocação de criaturas sobrenaturais. Posso afirmar, todas essas sociedades secretas são parte do grande grupo dos Illuminati. O ritual de sacrifício é algo que acontece desde a antiguidade e todas as culturas que o realizam atestam que a morte da criatura sacrificada alimenta, de certa forma, seres sobrenaturais, alguns denominados demônios, espíritos e até deuses. O objetivo, portanto, do sacrifício é invocar essas criaturas e dar-lhes o alimento para que, em troca, seus praticantes possam ser recompensados com favores, riquezas ou poderes inimagináveis. And TC 1.50 12.26. Eu bem que tentei, mas não consegui resistir por muito tempo, dada a violência do golpe que transformou minha mente em uma hélice de liquidificador. O tio Romeu me amarrou na cadeira sem muita dificuldade. O soco que levei na cabeça ainda latejava. Eu tinha a impressão de que tudo girava, mas a visão aos poucos foi normalizando. Em algum lugar da cozinha, uma agulha foi posicionada cuidadosamente sobre um vinil, com seu arranhar característico, e a música preferida do tio Romeu, For What It's Worth, de Buffalo Springfield, começou a tocar. Sua levada tranquila contrastava com a letra sinistra, fazendo o terror crescer dentro de mim e tornando aquele momento ainda mais desesperador. Que azar, bem. Que azar. Dizia o meu tio, enquanto apertava com força os nós que prendiam os meus calcanhares. Eu não esperava mesmo que tudo fosse se desenrolar tão rápido assim, mas o que fazer? Carlinhos! Eu tentei gritar, mas fui logo impedido pela mão forte do tio Romeu e senti uma lâmina bem gelada encostar em minha garganta. Opa! Não queremos gritar agora. Queremos? O tio Romeu pressionou ainda mais a faca no meu pescoço, então eu não me atrevi a dizer mais nada. Fique você sabendo, bem, que a culpa disso tudo é da sua tia e da imensa predisposição que ela tinha de se meter onde não era chamada. A voz dele soava cheia de ódio. Eu achava que teria mais facilidade tirando-a do caminho antes, mas não sei como Júlia quase arrumou um jeito de estragar tudo. Ligar para a polícia, faça-me o favor. Tive que inventar uma história absurda para os policiais me deixarem em paz, enquanto sua tia estrebuchava na ambulância. O tio Romeu enfiou um pedaço de pano sujo na minha boca e a tapou com fita adesiva. A pressão do pano na minha goela causava ânsias de vômito. Eu já tinha tudo planejado. Tudo. O tio Romeu ia dizendo, mexendo em diversas bolsas em algum lugar atrás de mim. A Amanda, inteligente como era, começou a desconfiar das minhas ações logo no início, com aquelas perguntinhas e ligações inesperadas. Então precisei pedir para alguns, digamos, amigos darem um jeito. Ela era esperta.
Mas nós somos mais. Mesmo que Amanda tenha descoberto alguma coisa, agora vai ser difícil compartilhar com alguém. Eu não conseguia vê-lo. Apenas ouvia barulhos de zíperes e outros sons que não pude identificar. O tio Romeu me prendera completamente na cadeira. O Neil Young e seus companheiros do Buffalo Springfield diziam na vitrola que era hora de parar e indagavam-se que som era aquele. Eu também não fazia ideia, mas sentia dentro de mim, com o coração apertado pelo medo, que definitivamente não era boa coisa. E o Neil Young seguiu cantando. A paranoia golpeia profundamente. Em sua vida rastejará. Isto começa quando você vive com medo. Saia fora da linha, o homem vem e o levará. Ele não poderia ter mais razão. Naquele momento, eu só conseguia pensar na Carlinha e no que poderia ter acontecido a ela. Parecia inacreditável que tanta coisa houvesse ocorrido em tão pouco tempo. Era tão surreal que eu ainda tinha esperanças de acordar na minha cama e descobrir que tudo não passara de um terrível pesadelo. No entanto, ao ver o tio Romeu passando na minha frente, começando a acender diversas velas negras pela casa, cantarolando com Buffalo Springfield, entendi que o pesadelo continuaria. A hora está se aproximando, Ben. Já estou preparando tudo. Eles chegarão a qualquer momento agora. O tio Romeu se mostrava cada vez mais ensandecido. Esta casa tem segredos, por isso a escolhi. Você não estava louco quando me ligou. Não, senhor. Estava apenas tendo um vislumbre daquilo de que esta casa é capaz. E hoje, mesmo com os contratempos que vocês tentaram impor, a entrada se abrirá e o inferno, enfim, mostrará sua verdadeira face. Quanto mais ele falava, mais eu ficava enojado. Foi um choque muito grande vê-lo agindo daquela maneira, ouvindo o que dizia agora, mas as peças foram se encaixando. O tio Romeu nunca revelou o motivo de o preço da casa ter sido tão baixo, nem o que acontecera ali. Ele sempre desconversava. Eu me lembrei da insistência dele para que viesse passar um mês, alegando que a Carlinha gostava muito de mim e precisaria da minha companhia naquele momento, pois ele tinha de trabalhar. Pensando bem, creio que havia um prazo para mim. Comecei a juntar as peças. Lembrei-me da ausência de contato com Amanda, quando ela parou de responder aos meus e-mails e de como ele deixou bem claro quanto insistiu para que ela continuasse na faculdade, quando na verdade minha prima já devia estar morta havia bastante tempo. É óbvio. A Amanda que eu conhecia nunca deixaria a mãe e a irmã naquela situação. Ela sempre fora muito carinhosa, e aquele tal emprego em Portsmouth devia ser uma fachada para o que quer que meu tio estivesse tramando. A tia Júlia, que devia ter sido debilitada de forma criminosa após praticamente enlouquecer com o que presenciara ali e com o que foi aos poucos desvendando, mesmo morta, não desistia de tentar salvar a única filha que lhe restava. Tudo o que estava acontecendo, todas as visões, toda a maldade e a tristeza que eu senti naquele dia, tudo que envolvia a Carla e as transformações dela, tudo devia fazer parte do plano do tio Romeu e dos tais amigos dele. E eu não conseguia ver uma saída para aquela situação. Por isso meu desespero foi aumentando. Você assistirá de camarote, Benny, disse o tio Romeu alguns tempos depois e arrastou minha cadeira até a sala. Ao entrar, deparei-me com uma cena bizarra. O ambiente estava irreconhecível. Lá fora, a chuva torrencial deixava a noite ainda mais escura. Dentro da sala, velas negras iluminavam fantasmagoricamente um enorme símbolo que fora desenhado no assoalho.
Formas geométricas estranhas e o que pareciam letras de algum alfabeto do Oriente Médio estavam circuladas em volta de um grande pentagrama invertido. No centro do desenho, uma cena lamentável. A Carlinha sentada, encolhida, chorando muito, rodeada pelo que pareciam ser baldes de um líquido vermelho. Talvez sangue, como imaginei com um arrepio. Ao escutar o barulho da minha cadeira sendo arrastada, ela ergueu a cabeça. "Benny!" gritou. O tio Romeu me largou e avançou para cima dela, desferindo um forte tapa em seu rosto, o que fez a menina se deslocar quase 1 metro para a direita. Eu tentei gritar em protesto, mas fui completamente abafado pelo pano de minha boca. Sem me conter, comecei a me debater no assento e, mais uma vez, levei um forte soco, desta vez bem no meio do rosto. Senti o sangue escorrer quente pelo meu nariz. "Vocês não entendem!" gritava o tio Romeu, apontando um enorme dedo para o meu rosto. "É muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar, Ben. Não adianta resistir. Nenhum de vocês jamais entenderá tudo que envolve isso aqui e quanto poder será adquirido. Quantas pessoas certas serão beneficiadas. Finalmente terei algo do que me orgulhar. Finalmente deixarei de ser um caipira e me tornarei um homem poderoso." Eu nunca havia notado como a aparência dele podia ser ameaçadora. Seus cabelos loiros, outrora sempre penteados, estavam desgrenhados e molhados de suor. Seus olhos castanhos faiscavam. Ele exalava o mal. Enquanto meu tio berrava frases sobre poder, governo e outras coisas que eu não conseguia distinguir, senti que o nó que prendia a minha cintura e os meus pulsos afrouxava. Ouvi barulhos de pneus freando na frente da casa e pude ver a luz de diversos faróis iluminando as janelas. Chegaram pelo menos 4 veículos. Quando o tio Romeu correu para a porta da frente, eu consegui soltar as minhas mãos. Rapidamente desamarrei os nós que prendiam as minhas pernas e arranquei a bola de pano que preenchia minha boca. E então aconteceu. O tio Romeu abriu a porta e diversas figuras, vestidas de preto e encapuzadas, começaram a entrar. Quando ele se virou e deu-se conta de que eu havia me soltado, correu na minha direção, mas fui mais rápido. Disparei até a lareira e peguei a primeira coisa que vi na minha frente, que foi um dos atiçadores de lenha, e acertei em cheio nas suas costas. Meu tio se arqueou quando sentiu o impacto e parou onde estava, urrando de dor. Fui até a Carla, peguei-a no colo e saí o mais rápido que pude pela sala sem olhar para trás. Subi as escadas e fui até o quarto da Amanda, no final do corredor. Tranquei a porta, coloquei a Carlinha na cama e comecei a empilhar móveis para tentar vedar qualquer acesso por aquela entrada. Então, surgiu o som estridente de uma agulha arranhando de maneira grosseira um disco de vinil e o Buffalo Springfield foi silenciado. Foi quando ouvi a conversa que se iniciou no andar de baixo. "Você não tem controle do que acontece na sua própria casa, Romeu?" perguntou uma voz grave. Eu... Meu tio tentou falar, sem fôlego. "Você se julga ser de grande valia para o grupo, mas a sua displicência só nos trouxe caos e complicações. Por sua culpa, envolvemos mais pessoas que o necessário." "Senhor, peço desculpas, mas..." "Agradecemos todo o seu empenho." O homem tornou a falar. "Mas a sua participação termina aqui." "Não! Por favor, O tio Romeu suplicou. Um alto e seco estampido cortou o silêncio, seguido por um barulho doentio de algo tombando sem jeito no chão. Não precisei ver o que tinha acontecido para entender. "Achem a criança!" ordenou em seguida a mesma pessoa.
Diversos pés começaram a caminhar lá embaixo e aos poucos pude ouvi-los subindo as escadas. Fui andando com a Carlinha para trás conforme o som ficava mais próximo. O primeiro impacto na porta estremeceu até o vidro gelado da janela encostado nas minhas costas. 7. Salvação. Poema intitulado Dança da Escuridão, encontrado nos registros de Julia Marie Johnson após o incidente na colina de Darrington em junho de 2004. Dança da escuridão. Na escuridão ela dança, doce, inocente criança. Faz-se fim da esperança, doce, inocente criança. Por que não vem até aqui, doce, inocente criança, e nos ensina essa dança, doce, inocente criança? Porque a escuridão já está chegando e sem demora estará aqui. Mas o menino bom não quer saber, o menino bom não quer ouvir. Então ela chega e já chega muito incomodada. O menino bom fez coisa feia. Menino bom, você fez coisa errada. Mas a escuridão é inteligente e dessa dança ela não larga. Lá vai a doce, inocente criança pelo menino bom a ser cortejada. A escuridão se diz amiga e sua morada é a madrugada. Mas do menino bom ela não é amiga. Do menino bom ela não quer nada. Doce, inocente criança, pegue a mão do menino bom e saia já da madrugada. Não dance a dança da escuridão, pois o dia se mostra curto, já não há mais tempo para discussão. Perdeu a dança, bom menino. Venceu a amiga, a escuridão. E o impacto se repetiu mais 2 vezes. A cada batida feroz, eu ouvi o barulho seco e assustador da madeira da porta cedendo. E então, sem aviso, as pancadas cessaram. O silêncio reinou absoluto e as únicas batidas que voltei a ouvir foram as do meu coração, acelerado e apavorado. Engoli em seco e olhei para Carlinha, que me abraçava forte com o rosto colado na minha coxa. Eu definitivamente não sabia o que fazer. Pela janela vi a chuva lá fora e, se é que era possível, estava ainda mais forte. A noite se mostrava tão escura que meu reflexo ficou nítido na janela e me encarou com um olhar desolado. O meu olhar desolado. Só que ainda havia mais a ver na janela além do meu reflexo amedrontado. Vultos passavam atrás de mim. Parecia haver muitas pessoas dentro daquele quarto com a gente. O clima se tornou pesado. De repente, todos os vultos pararam de se mover e olharam na minha direção. Mas não eram rostos de pessoas. Virei-me para trás com um susto e não encontrei nada. Quando não senti mais o abraço envolvendo a minha cintura, baixei o rosto e tão pouco encontrei a Carlinha. Um arrepio percorreu minha espinha e o desespero ganhou força. No momento em que esbocei o primeiro passo à frente, um braço em carne viva brotou do chão e a sua mão coberta de sangue agarrou minha perna com violência. Tentei lutar, mas vários outros braços me agarraram com a mesma violência que senti ao me arrastar pelas escadas do porão. E onde eles me tocavam, eu sentia queimar de uma maneira surreal. Sem forças e em pânico, fui desfalecendo e de novo despenquei rumo ao nada. Tudo se tornou escuridão. Ao erguer as pálpebras, fui rememorando o que tinha se passado. Então pude ver, com certa dificuldade, uma lâmpada apagada pendendo no teto. Eu me levantei com uma forte dor de cabeça e só então pude ver onde estava. O ambiente destruído e sujo de sangue, o fedor de carne podre e de fogo pairando no ar, e o frio intenso
ativaram a minha memória. Eu estava de volta ao inferno. Mas por quê? Caminhei com imenso receio por um corredor estranhamente extenso que eu não tinha dúvida não fazia parte da casa. Fiquei alguns segundos parado no mesmo lugar, de costas para uma porta, tentando suportar o medo que me invadia e procurando, mais uma vez, encontrar sentido em tudo aquilo. Apurando a visão, bem à frente, consegui enxergar a Carlinha de costas para mim. "Carla!" Gritei e disparei na direção dela. Corri durante algum tempo e a distância parecia não diminuir. Arfante parei. A Carla continuava de costas. Virei-me e vi a porta a apenas alguns centímetros. Eu não havia sequer saído do lugar. Confuso e assustado, tornei a gritar o seu nome. E então, em meio a sussurros de lamento e risadas de várias vozes infantis, ela veio caminhando devagar de costas, passo a passo, numa cena muito estranha que me causou calafrios. Mesmo quando a Carla chegou bem perto, eu ainda não podia ver seu rosto. Coloquei uma das mãos em seu ombro. "Carlinha!" Comecei a falar, mas assim que ela se virou, seus olhos estavam negros e em sua testa havia um imenso buraco de tiro, por onde o sangue escorria abundante, manchando todo o seu rosto. Antes que eu pudesse colocar em palavras o desespero que tomou conta de mim, ela falou, com uma entonação estranhamente grave: "Olha o que você fez, Ben. Você me matou." Não, Carlinha, eu não..." Gaguejei, imerso em terror. "A escuridão está em mim agora e é tudo culpa sua. Eu sou a escuridão." Lembro-me apenas da gigantesca sombra que surgiu atrás dela e de berrar em protesto, de olhos fechados, com ambas as mãos na cabeça, sem querer acreditar no que eu via. Aquilo tinha que ser um pesadelo. Após minutos em uma agonia sufocante, em que eu tentava me desvencilhar do que quer que fosse aquilo que havia surgido na minha frente, senti um vento forte varrer meu rosto. Um vento estranhamente refrescante. Abri os olhos e demorei a me acostumar com a claridade que invadia o ambiente. Um foco de luz muito brilhante estava parado no lugar onde a imagem sombria de Carlinha estivera. "Ben", disse uma conhecida e suave voz. A claridade foi amenizando e a imagem da tia Júlia se tornou nítida. Ao olhar ao redor, avistei um imenso e belo jardim. Aos poucos, fui sendo preenchido por um sentimento de tranquilidade que havia muito eu não experimentava. O medo e o terror de momentos antes foram se dissipando e meu coração se acalmou, batida por batida. Minha respiração se corrigiu e toda a sensação ruim simplesmente desapareceu. Onde quer que eu estivesse, aquele lugar era o completo oposto do inferno que eu estava vivendo na casa. Caminhei até a tia Júlia e, sem me conter, dei um longo e apertado abraço nela. Faltaram palavras, mas sobraram lágrimas. Pude perceber, agora que pensava com mais tranquilidade, o quanto eu estava sozinho e desamparado. Sem entender o motivo, senti que aquele abraço era exatamente o que eu precisava no momento. E ele me deu forças. A tia Júlia continuou. "Ouça com bastante atenção, filho. Você não pode ficar por muito tempo. Eu fui além de muitas regras para te trazer aqui. Regras que você não entenderia. Mas eu preciso que me escute", dizia a tia Júlia com calma.
Estou fazendo o possível para salvar a Carlinha, tia. Mas ela logo me interrompeu. E é por isso que você precisa me ouvir. Ben, não há mais salvação para a Carlinha no seu mundo. Aquelas palavras entraram no meu ouvido como se tivessem sido ditas em outro idioma. Eu não conseguia entender, nem ao menos conceber a ideia de que não existia mais salvação. Por que ela estava falando aquilo? Tia Júlia, como? Existe um mal muito grande envolvido, Ben. Algo que ultrapassa qualquer entendimento humano de maldade. E essa maldade se alimenta de inocentes, de desespero. Alimenta-se de vida. Desde os primórdios da raça humana, existem homens que almejam invocar e libertar essa maldade do mundo, visando lucros infinitos, poderes impressionantes. É o mais puro egoísmo. E esse egoísmo fez e ainda faz muitas vítimas. O que aconteceu naquela casa, muitos anos atrás, ainda permanece lá, adormecido. Então, seu tio Romeu se juntou a homens terríveis e poderosos, cegos pelo poder, cada um com sua desculpa e justificativa, e esqueceu até da própria família. Tamanha foi sua ambição. Se teve um fim trágico, foi porque ele o buscou. Eu ouvia com atenção, mas a tristeza era sufocante. Sua prima foi usada como chave. A tia Júlia prosseguiu, com pesar. Uma vida inocente, cuja alma ficará presa para sempre naquele inferno. Também estou, de certa forma, presa à casa. Ainda não quero fazer a passagem até ter certeza de que todo esse pesadelo teve fim. Mas, tia, por que a Carlinha? O corpo da Carla está sendo utilizado como transporte e assim que os rituais forem concluídos, ele será transformado em algo inumano. Uma vez que a conexão entre o corpo e a alma é violada dessa maneira, não existe volta. Por isso, Ben, seu fardo será ainda mais pesado. Você não pode permitir que esse ritual se concretize. Você precisa impedi-lo. E esse mal fará de tudo para te convencer do contrário. Fará de tudo para que você desista. Mas como eu vou impedir isso? Balbuciei. Você tem que interromper essa conexão à força, antes que ela seja definitiva. Interromper a conexão? A tia Júlia me olhou com atenção e respirou fundo. Você terá que matar a Carlinha para salvá-la, Ben. Assim que ela terminou a frase, e antes que eu pudesse protestar, o forte vento retornou. Você deve ir agora. E a imagem da tia Júlia foi ficando desfocada. Quando acordar, Ben, eles já terão apanhado a Carla, mas você estará seguro. O tempo será curto. Mas, tia, seguro? Quem? A ventania ganhou força e eu comecei a sentir o frio na barriga de quem está prestes a fraquejar. Você entenderá, ela garantiu. Seja forte. Caí num turbilhão de ventos e de tristeza. Gritei enquanto despencava, mas minha voz nem sequer foi projetada. Só conseguia pensar na Carlinha e no quanto eu desejava que aquilo não fosse verdade. Não era dessa forma que eu pretendia salvá-la. Nunca foi. Senti minhas forças se esvaírem e, com lágrimas quentes ainda escorrendo dos olhos, apaguei. Ergui as pálpebras no que me pareceu o minuto seguinte, mas não movi um músculo sequer. Escutei com atenção o barulho da chuva que ainda caía. Eu estava deitado, com a cabeça recostada em algo como uma mochila, e tentei me localizar, olhando apenas para o teto.
Era um teto rústico de madeira que eu não reconheci, e a única fonte de iluminação vinha de um lampião que queimava em uma parede mais à frente. Ouvi passos e rapidamente fechei os olhos. Os passos se aproximaram e pude sentir que alguém se agachava ao meu lado. Minha apreensão aumentou e eu segurei a respiração. Uma mão macia encostou em meu rosto e, com um susto, abri os olhos. Um belo e jovem rosto feminino me encarava. Com um assomo repentino de felicidade, reconheci na hora os imensos olhos castanhos e os cabelos ruivos. Amanda! 8º. Amanda. E-mail interceptado por Amanda Johnson na caixa de entrada de seu pai, Romeu Johnson, no dia 20 de junho de 2004. De SH Express, contact@southamptonexpress.com. Assunto: agendamento de entrega. Data: junho 20, 2004, 2h23 AM. Prezado Sr. Romeu Johnson, sua encomenda está agendada para ser entregue às 22 horas do dia 23 de junho de 2004 em sua residência. Pedimos, por gentileza, que se atente ao horário para recepcionar nossos entregadores e tenha em mãos toda a documentação necessária. A documentação deverá estar separada antes que nossos entregadores cheguem à sua residência. Qualquer irregularidade será passível de multa. Atenciosamente, equipe Southampton Express. Pensou, chegou. A felicidade que senti ao ver a Amanda viva, ao meu lado, quase me anestesiou por completo, mas então comecei a sentir uma forte dor no tornozelo direito. No momento em que Amanda me ajudou a sentar no chão, notei que meu pé estava completamente enfaixado e, ao encostar nele, entendi que algo sério havia acontecido. Aos poucos, fui notando também diversos cortes e arranhões por todo o meu corpo, além de minha roupa estar muito suja e rasgada em pontos distintos. Então, perguntei de um jeito confuso, sem saber usar as palavras. Amanda, você está viva? Meu pé... Onde... O que aconteceu? Uma coisa de cada vez, Benny. Ela esboçou um sorriso, mas falava com urgência. Tenho muita informação para você. Disso eu não tinha dúvida. Você caiu da janela da casa, Benny. Jogou-se, acho. Eu estava a caminho de casa e cheguei a tempo de presenciar a sua queda, então corri para te socorrer. Ninguém me viu, me escorei abaixo do parapeito da janela com você, mas ouvi alguém ordenar, gritando que te encontrassem. Aí eu te levei para os arbustos do matagal atrás da casa, num carrinho de mão velho, e esperei que eles desistissem de te procurar no quintal. 2 dos homens encapuzados chegaram até entrar nesse galpão, mas como não encontraram nada, saíram logo em seguida. Quando vi que eles retornavam para dentro da casa, eu te trouxe até aqui e enfaixei seu pé, rezando para que você acordasse logo. Fui de novo até a casa e observei todos reunidos na sala, conversando sobre os preparativos finais. Eles são muitos, e não consegui ver a Carla. Estamos bem perto. Este é o galpão do antigo caseiro. Eu precisei interrompê-la. A carga de informações era considerável, no entanto, uma dúvida insistia em martelar na minha cabeça. O que aconteceu com você, Amanda? O tio Romeu disse que tinha dado um jeito. Eu achei que você estivesse morta. Ela respirou fundo, fechou os olhos e respondeu. Seria exatamente isso que teria acontecido se não tivesse desconfiado desde cedo das intenções do meu pai. Se é que ainda consigo chamá-lo assim. Amanda ergueu as pálpebras e continuou. Descobri, por acidente, no quarto dele, algumas cartas, enquanto procurava uns documentos meus, pouco antes de sair de casa. Logo depois fui para a faculdade e desde então dediquei grande parte dos meus dias a entender do que se tratavam, não querendo acreditar no que ia desvendando. Eu nunca poderia imaginar... Ninguém poderia, Amanda. Tentei consolá-la. Eu sempre soube que meu pai era ambicioso, mas nunca a esse ponto.
Essa sociedade que ele se enfiou busca poder a qualquer custo, e eles são muitos e muito poderosos. Minha única sorte foi que papai nunca foi muito cuidadoso, então me aproveitei de seus deslizes e consegui confirmar minhas suspeitas. Ele estava tramando pelas costas de toda a família e planejando utilizar a Carlinha para chegar onde queria. Ela respirou fundo. A essa altura, minha mãe já havia entrado em coma e eu não tinha mais a quem recorrer. Não podia confiar em ninguém. Já estava sendo vigiada na faculdade e não fazia a menor ideia. Amanda ia se encolhendo a cada palavra e eu pude ver o quanto reviver aquilo a perturbava. Mas ela seguiu em frente. Reuni o máximo de informações que consegui sobre os últimos passos do papai e, com a ajuda de um grande amigo, liguei os pontos do que poderia acontecer. Esse meu amigo tem muito conhecimento sobre o ocultismo e me ensinou tudo o que sabe sobre rituais satânicos e os métodos dessa gente. As informações batiam com o que descobri do meu pai. Assim, decidi voltar para cá na esperança de ficar mais perto e tentar evitar mais desgraças. No entanto, quando cheguei à estação de trem para sair de Derry, fui sequestrada. Sequestrada? Exatamente, Benny. Fui forçada a entrar em uma van com vários homens de terno e toca ninja. Lutei o máximo que pude, gritei e me debati, mas eles me doparam com alguma coisa e eu só acordei horas depois, toda machucada, quase sem respirar, dentro de uma caixa debaixo da terra. Eu entrei em desespero, lutei para sair por um bom tempo e quase perdi as esperanças. O oxigênio era quase inexistente e o medo me fazia desperdiçá-lo. Tive diversas visões com a minha mãe, das quais tirei as últimas forças para continuar sobrevivendo. Quando achei que não iria mais resistir, a tampa da caixa foi arrancada e um homem de roupa clara, que não consegui identificar, me ajudou a sair do buraco. — Você não viu quem era? Ele não disse nada? Perguntei, impressionado. — Apenas vá, Amanda. Antes que eu pudesse descobrir sua identidade, ele desapareceu. Eu estava fraca demais para segui-lo. Vaguei sozinha durante algum tempo, sempre me escondendo, porque já sabia do envolvimento de muita gente importante. Por isso eu não podia contar nem com a polícia. Mendiguei disfarçada para ter o que comer e comprei uma passagem de ônibus para vir até Southampton. Assim, mais uma vez, graças ao jeito descuidadíssimo do meu pai, interceptei de um computador público da estação o último e-mail que ele havia recebido e concluí que precisava estar aqui hoje. Eu ouvia cada palavra da Amanda com total atenção. Ela também enfrentara o inferno, mesmo sem ter pisado lá de fato. Assim que terminou seu relato, eu contei tudo o que vivenciara naquelas últimas horas, que já pareciam semanas, e tudo o que eu descobrira. Falei sobre o inferno, sobre os pesadelos, sobre o terror impensável, sobre a tia Júlia e como ela também fora fundamental para mim, sobre toda a tristeza, maldade e desespero que estavam na casa. Eu falava rápido, sentindo o medo tomar conta de mim novamente. Então, cheguei ao ponto que mais me impactava. E Amanda ouvia, assustada, concordando vez ou outra com acenos de cabeça e compartilhando do mesmo pesar. — A Carlinha, Amanda, eu disse, por fim, com um nó na garganta. Sua mãe disse que não existe mais salvação para a Carlinha. Mas ainda podemos salvar a alma dela, Ben, e fazer com que toda a maldade que se apossou do seu corpo seja expulsa. Ela respondeu com a voz pesada. Mas é só o que nos resta agora. Pelo que descobri sobre os rituais, ela já está fraca demais para sobreviver, e temos pouco tempo. Como eu descobri ouvindo a conversa dentro da casa, logo após te resgatar, eles já estão nos preparativos finais. Embora ouvindo de novo aquela afirmação, dessa vez vinda da Amanda, aquilo era algo que ainda não me soava possível. Eu não queria desistir da Carlinha, de jeito nenhum. Imaginar que não veria mais a minha priminha linda e cheia de vida me fazia desejar gritar de ódio. Tentei evitar os pensamentos do passado que insistiam em castigar a minha mente, mas o sorriso da Carlinha surgia cada vez mais nítido. Deixei uma lágrima escorrer solitária enquanto tentava me levantar e senti meu pé vacilar. Eu não poderia apoiar toda a carga nele. — Quais são as nossas opções, Amanda? Respirei fundo. Eu ainda estou perdido, confuso demais.
o que está acontecendo neste momento na casa. Vamos lá. Pelo que descobri nas minhas pesquisas, existe uma oração enorme que os caras fazem antes de iniciar o ritual propriamente dito, para preparar o receptáculo, neste caso, a Carlinha, para a chegada da entidade. Isso deve acontecer às 3h33 da manhã, a hora mais escura da madrugada, segundo as crenças deles. Ao final da oração, o líder seguirá na súplica, enquanto espera a entidade atravessar para o nosso mundo. Quando ela assumir o corpo da Carlinha, estará completo. A Carla que conhecemos estará morta e presa para sempre na escuridão. Balancei a cabeça atormentado. Era difícil acreditar que realmente existiam pessoas capazes disso. No meu relógio já são quase 3 da manhã. Ben, vamos fazer assim. Alguém vai ter de servir de isca para que o outro possa entrar na casa e resgatar a Carla. E como seu pé está machucado, a isca não poderá ser você. Amanda completou, percebendo que eu retrucaria. Não adianta, Ben. Não há alternativa. Você consegue andar, mas não poderá correr. Mesmo deixando claro que eu não aprovava que Amanda corresse o maior risco, não me surgiu ideia melhor. Assim, depois de alguns minutos estudando o que tínhamos à nossa disposição, combinamos que ela chamaria a atenção de todos pela porta da frente, enquanto eu acessaria o interior da casa pela janela do quarto dela. Havia uma cerca que eu poderia escalar sem muita dificuldade, mesmo com o pé machucado. A Amanda faria o máximo para tirar todos da casa, usando alguns sinalizadores de emergência que havia no galpão, e cada um de nós levaria um machado para nos defender, caso fosse necessário. Dessa forma, no momento em que eu resgatasse a Carlinha, sairia pela porta da cozinha e fugiria o mais rápido que meu tornozelo permitisse. As chances eram poucas e o risco era imenso, mas isso tinha que ser feito de qualquer jeito. E tudo dependia só do que iríamos enfrentar, o que naquele momento era completamente incerto. Não sabíamos quem eram aquelas pessoas, nem quantas seriam, mas tínhamos plena certeza de que se tratavam de pessoas armadas e perigosíssimas. Como se não bastasse isso, ainda existia todo o mal que pairava naquele lugar e que estava prestes a ser libertado. Eu já sentira na pele do que esse mal era capaz, caso alguém ousasse ficar no seu caminho. Benny. Dessa vez Amanda tinha lágrimas nos olhos. Eu já perdi meu pai, a minha mãe e agora a Carlinha. Preciso apenas que tudo isso acabe e que ela e minha mãe possam descansar em paz. Não quero que isso te afete nem a mais ninguém. E eu sinto muito que você tenha sido envolvido nisso. Quando ela terminou de falar, cheguei mais perto e a abracei. Olhei dentro dos seus olhos ao dizer: vou fazer o impossível, Amanda. Tenha certeza disso. A Carlinha sempre significou muito para mim. E depois de todo esse horror que vivemos juntos, ela se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Eu vou salvá-la, disse com firmeza. Do jeito que der. Mas preciso que você me prometa uma coisa. O quê? Que você também vai sair desta viva. Eu e você vamos. Você é forte. Sobreviveu uma vez e sobreviverá de novo. Assim que os tirar da casa, corra. Corra e fuja para longe. Ela sorriu em meio às lágrimas e me abraçou de novo. Em seguida, consultou o relógio e enxugou o rosto. São 3h10, bem. Temos que ir. Concordei com um leve aceno de cabeça e caminhei uns 2 passos à frente. Eu mancava, mas isso não iria me impedir, de jeito nenhum. Abrimos a porta do galpão e o vento forte e gelado nos atingiu. Olhei na direção da casa, que estava bizarramente escura, fracamente iluminada pelo que ainda restava de luz da lua em meio à tempestade, como se ela soubesse que algo terrível estava para acontecer. Muita coisa mudara em mim naquelas horas de terror que eu passara no lar dos meus tios na colina de Darrington, mas uma delas fez toda a diferença. Quando a Amanda segurou a minha mão e começamos a caminhar sob a forte chuva, com a mochila dela repleta de sinalizadores e cada um segurando um machado enferrujado, tive uma percepção importante. Além do medo constante que agora morava dentro de mim, crescia também um forte sentimento de ódio
uma sede de vingança que eu jamais experimentara. Segurei com força o cabo do machado e tive uma única certeza no momento em que chegamos perto da casa e fomos recebidos por um forte trovão que estremeceu toda a colina. Eu não pensaria 2 vezes se tivesse de usá-lo contra qualquer um daqueles doentes ali dentro. Cheguei até a desejar a chance de matá-los.